Mateus 27, do versículo 32 ao versículo 66. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E, sentando-se, vigiaram-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se! Desça da cruz, se és filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse: Sou o filho de Deus. Igualmente, o insultaram os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com eles vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados. E exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolvendo-o num limpo lençol de linho, e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas ali, em frente do sepulcro. No outro dia, que era o seguinte ao da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montado guarda, lacraram a pedra.
ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Queridos, já já vamos estar cantando essa canção, mas nós precisamos observar essa situação. Antes de nós conseguirmos conquistar coisas grandes nessa terra, ressurgirmos, reaparecermos, a glória da segunda casa, vamos sofrer oposições. Queridos, a porta das oportunidades sempre vão ter multidões e muitas vezes invejosos e muitas vezes oposição. Mas eu quero te dizer uma coisa, assim como Jesus, que passou por tudo isso, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi sepultado. Talvez passemos por isso antes de ressurgirmos, isso em áreas profissionais, em áreas sentimentais, em áreas ministeriais, talvez no nosso próprio corpo. Mas uma coisa nós podemos aprender é que se esperarmos no Senhor Jesus, e ele disse: crerem em mim, se esperarem em mim, fariam coisas ainda maiores. Quem sabe ressurgiremos em glória de tantas situações. Eu quero dizer para você, não desista. Se você está com uma situação perdida, se você está com uma situação sepultada diante dos homens, o nosso Deus é o Deus do impossível. Aguente um dia, 2 dias, 3 dias, o tempo que for da ressurreição. Assim como Deus ressuscitou Jesus, ele é capaz de ressuscitar os nossos sonhos, é capaz de ressuscitar algo que está morto na minha vida e na tua vida. Aguenta mais um pouco, o tempo da ressurreição está chegando. Deus te abençoe.